a verdade, para fazer parte desse movimento profético, amém? Agora muitos, escutem bem, muitos que estão no meio do Elias profético, eles sairão, porque não suportarão a verdade. E olha para mim, igreja querida, o tema de hoje talvez seja o tema mais difícil de toda a série. Não é o mais difícil de apresentar, mas é o mais difícil de você, número 1, aceitar e viver. Porque como adventistas do sétimo dia, a gente faz um estudo como este do Elias profético e bate a mão no peito, né? Nós somos o Elias profético. Quem é Elias profético? Aquele que vive como viveu o profeta Elias. Aquele que vive como viveu João Batista. E eu sei que ao apresentar esses estudos para vocês, alguns têm pensado assim: pastor. Queridos, em nome de Jesus, entendam que aquilo que nós temos estudado, e Deus está nos dando a oportunidade de estudar aqui nesses sábados, é algo que Deus tem para a sua igreja, para preparar o seu povo para a volta de Jesus. Não é palavra de André Flores. Não é palavra de um pastor, de um homem, de uma igreja, não. É Deus dizendo: povo meu, despertai, despertai, despertai para o chamado que eu tenho feito a vocês. Infelizmente, muitos entre aqueles que estão dentro do Elias profético sairão. Por que a igreja adventista do sétimo dia cumpre o papel de Elias, profeta Elias? 3 motivos pelo menos. Número 1, porque a igreja adventista do sétimo dia é um movimento profético que surgiu do cumprimento de uma profecia. Amém? A igreja adventista do sétimo dia não surgiu porque um homem quis fundar uma igreja. Não surgiu porque 2 pastores se separaram e cada um fundou a sua igreja. Não. A igreja adventista do sétimo dia, ela surge do cumprimento de uma profecia bíblica, num tempo profético. Segundo motivo, por apresentar uma mensagem profética em um tempo profético. Amém? E o terceiro motivo, porque ela cumpre o papel de um profeta. Guardaram bem isso? A igreja adventista do sétimo dia cumpre o papel de quem? De um profeta. Mas ela não é povo de Deus? Sim, mas o profeta fazia ou não fazia parte do povo de Deus? Sim, só que o profeta tinha um chamado especial de Deus, e o cumprimento do papel do profeta era chamar o povo de Deus que estava onde? No erro, na mentira, no engano, neste caso em Babilônia, ao arrependimento. E Deus ergue esse movimento profético chamado Igreja Adventista sétimo dia como sendo Elias profético para chamar o povo do Senhor ao arrependimento. Esse é o papel do profeta. Qual seria o segundo ponto, o porquê do profeta? Por causa da natureza do chamado profético. Igreja, em nome de Cristo, preste muita atenção nisso que você vai ver a partir de agora. Pastor, o que é isso, natureza do chamado profético? É assim, queridos, quando Deus chamava um profeta na Bíblia, tinha algo relacionado à natureza do chamado profético para aquele profeta. Entenderam bem a ideia? Vou dar alguns exemplos para vocês. Olhe, por exemplo, Isaías. Deus chamou Isaías e disse assim: Isaías, você vai andar despido e descalço por 3 anos. Eu pergunto, todos os homens que Deus chamou para serem profetas deveriam andar despidos e descalços por 3 anos? Sim ou não? Por que não? Porque esta era a natureza do chamado profético de qual profeta? Isaías, não era de todos eles. Vamos pegar um outro profeta aqui, Ezequiel. Deus chamou Ezequiel e disse assim: Ezequiel, eu quero que você se deite para o seu lado esquerdo, ok? Por quantos dias? 390 dias, deitando para o lado esquerdo.
Você já pensou deitar só para o lado esquerdo mais de um ano, não? Ezequiel, você vai deitar 390 dias pelo lado esquerdo, representando a iniquidade de Israel. E depois você vai deitar 40 dias só para o lado direito, representando a iniquidade de quem? De Judá. Todo profeta que Deus chamava tinha que deitar 390 dias e 40 dias, sim ou não? Não. Essa era uma característica, notem bem, esta era uma característica da natureza do chamado profético de Ezequiel. Vamos pegar esse outro indivíduo aqui, Oséias. Todo mundo conhece a história de Oséias, não é verdade? Quando Deus chamou Oséias assim, Oséias, eu estou chamando você para ser o meu profeta. E Oséias disse assim, amém, Senhor, estou aqui para te servir. E Deus disse assim, Oséias, você vai lá num prostíbulo em meio de mulheres de prostituição, você vai tomar uma mulher e para ela ser a sua esposa. E vai se casar com ela e amar a ela. Que história! Todos os profetas que Deus chamou era para se casar com uma prostituta? Não, esta era a natureza do chamado profético de quem? De Oséias. E o último exemplo que eu quero colocar aqui para vocês é daquele profeta que profetizou contra o altar de Jeroboão. Não sei quantos de vocês lembram dessa história, está lá no livro de 1 Reis. Ele profetiza contra o altar de Jeroboão, que estava erguendo altares à idolatria, às tribos do norte. E quando ele profetiza, Jeroboão, o rei, ele estica o braço assim, prendam ele! Quando o rei estica o braço não voltava mais, travou. Lembram dessa história? O que Deus havia dito para esse profeta, cujo nome não é relatado na Bíblia? Ele disse o quê? Olha, você vai profetizar contra Jeroboão, o altar de Jeroboão, você vai por um caminho e volta por onde? Volta por outro caminho. Ok? Ele disse, tudo bem. Ele foi por um caminho. E ele voltou por outro caminho, sim ou não? Não, a Bíblia diz que ele voltou pelo mesmo caminho. O que foi que aconteceu com esse homem? Lembra? Ele foi devorado, ele morreu. O que isso significa? Ó igreja, em nome de Jesus, preste atenção. Significa que quando alguém aceita o chamado profético de Deus e não está disposto, não está o quê, igreja? Não está disposto, tem que haver disposição, mesmo que você não tenha capacidade. Por isso que eu estou dizendo disposição. Estão entendendo? Você tem que ter disposição. Os profetas não tinham capacidade de cumprir aquilo que Deus pedia para eles fazerem. É ou não é verdade? Pega o exemplo de Oséias, de Ezequiel, de Isaías. Todos eles não tinham condições por eles mesmos. Mas eles tinham que estar o que, igreja? Dispostos. E se eles estivessem dispostos, Deus faria por eles o que eles não podiam fazer. Pegaram bem a ideia, não? O que é o exemplo? O que é que o exemplo deste profeta que profetiza contra o altar de Jeroboão nos revela? Revela o seguinte: se algum profeta aceitasse o chamado de Deus e não estivesse disposto a seguir com as condições da natureza do seu chamado, o que aconteceria com ele? Ele incorreria em juízos divinos. Entenderam bem, sim ou não? Ele teria que sofrer juízos de Deus. Qual é a natureza do chamado profético de Elias, então? Lembra desse texto de Apocalipse 14, de 6 e 7? Apocalipse 14, 6 e 7. Nós estudamos em nosso primeiro estudo da série. A natureza do chamado profético de Elias está nesse ponto, que ele chama todos a temerem a Deus, fazer o quê? Dar glórias a Deus. O que é mesmo dar glórias a Deus? Alguém lembra, não? Dar glórias a Deus significa cuidar do nosso corpo como sendo o quê? Templo, santuário do Espírito Santo. E o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20? Acompanhe na tela, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes o quê? Comprados por preço. Agora, pois, façam o quê? Glorifiquem a Deus com o quê? Com o corpo de vocês. Quer dizer que para eu receber o dom do Espírito, eu tenho que estar disposto a cuidar do meu corpo, entendendo que ele é santuário de Deus. Amém? Glorificar a Deus, nós glorificamos com o nosso corpo. Olha o que diz o espírito da profecia. Espírito de profecia.
no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, diz assim: não pode ser para a glória de Deus terem seus filhos corpo enfermo ou mente atrofiada. O que você entende dessa frase? Não pode ser para a glória de Deus terem os seus filhos corpo enfermo ou mente atrofiada. O que significa isso, doutor Elner? Quando nós cuidamos do nosso corpo, nós temos uma mente o quê? Saudável ou atrofiada? Saudável por que motivo? Para quê? Para quê? Olha o que diz esse texto, Parábolas de Jesus, página 346. Tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o quê? Entre o certo e o errado. Ficamos menos aptos para escolher o bem, para escolher o que é o certo, e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos o que é o certo. Por que nós devemos dar glória a Deus com o nosso corpo? Por que Deus está dizendo para o Elias, profeta, tem que cuidar do seu corpo? Porque ele precisa ter uma mente sadia para saber discernir do certo e do errado. O que nós poderíamos dizer de João Batista, por exemplo? Olha o que diz a Bíblia. Lucas 1,15, falando do nascimento de João Batista. Pois ele, João, se referindo a João Batista, ele será grande diante do Senhor. O que diz a próxima frase? Não beberá o quê? Vinho, nem bebida forte. E ele vai ser cheio do Espírito Santo. Desde onde? Desde o ventre materno. Diz: João usava vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Sua alimentação era de alfarrobas e mel silvestre. Alfarrobas e mel silvestre. Algumas versões dizem gafanhotos. Uma espécie de planta. Olha o que diz esse livro, Conselhos sobre Regime Alimentar. Espírito da Profecia. Falando de João Batista. Diz o quê? Seu regime era o que, igreja? É difícil de falar isso, né? É difícil falar isso, né? O regime dele era o que, igreja? Dele, de João Batista. Quem é João Batista? Não era o segundo Elias? Sim ou não? O regime dele era puramente vegetariano, composto de alfarrobas e mel silvestre. E o regime dele era uma reprovação à tolerância para com o apetite e a glutonaria predominante onde? Em toda parte. Olha o que diz esse texto. Os que devem preparar o caminho para o que, igreja? Para a segunda vinda de Cristo. São representados por quem? Pelo fiel Elias. Assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o quê? Para a primeira vinda de Cristo. Amém, igreja? Eu não preciso fazer comentários desse texto. Temperança em todas as coisas deve estar associada com a mensagem a fim de fazer voltar o povo de Deus do quê? Diz para mim, do quê? Da sua idolatria. Deus chama o Elias profeta para chamar o povo de Deus ao arrependimento que está em Babilônia. Mas muitos de nós estamos em Babilônia dentro da igreja. Idolatria com a glutonaria, extravagância no vestir e em outras coisas. Deus tem misericórdia de nós. Deus, nós estamos aqui dispostos a fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos, atender o teu chamado profético. Nós não temos como, não temos força. Ajuda-nos. Deus vai ou não vai ajudar? Quem crê que Deus vai ajudar, diga amém, eu creio. Amém. Amém.
Uma coisa é eu estar disposto e não ter forças. Eu não tenho forças, eu não consigo abandonar isso, aquilo, outro. Não vai me fazer mais santo eu abandonar isso, aquilo, outro. Vai me fazer eu ter uma mente mais pura para que Deus me faça mais puro e santo. Amém? Eu não tenho forças. Senhor, eu não tenho forças. Mas você está disposto. Outra coisa é dizer, isso não tem nada a ver, isso é uma mensagem para aquilo outro, e ninguém vai deixar de ser salvo, vai ser salvo por causa disso, daquilo outro. Isso é desculpas, é ou não é verdade? Alô, tem alguém aí? Faz sentido isso que eu estou falando, sim ou não? Bom, se João Batista era quem ele era e seguia o regime alimentar que ele seguia, e o estilo de vida que ele seguia, João Batista, eu pergunto, e Elias, o profeta? E o Elias profético? Qual é a relação? Vamos ver. Lembra que quando Deus chamou Elias assim, profetiza para cá, não vai chover 3 anos e meio, e Deus enviou ele para onde? Não foi para Querite, sim ou não? Lembra? Deus chamou o profeta Elias e levou ele para onde? Para Querite. E lá em Querite ele teria o quê? Teria água do ribeiro para beber. Teria ou não teria? E Deus mandou o que mais? Corvos, todos os dias, de manhã e à tardinha, para levar o que para ele? Pão e? Põe o que, igreja? Carne. Pão e carne. Alguns ficaram felizes agora. Tinha carne. Elias tinha carne. Amém? É o que está dizendo a Bíblia, não é verdade? Pão e carne. Mas Elias sempre ficou em Querite? Não. Depois de Querite, Deus permitiu que o ribeiro o quê? Secasse. Foi ou não foi? E o ribeiro podia ficar correndo água todos os 3 anos e meio. Podia ou não podia? Mas Deus fez assim? Não, por que não? Quando seca o ribeiro, Deus mandou Elias para onde? Para Sarepta. E lá ele encontrou-se com uma viúva. Foi ou não foi? E lá com a viúva estava indo lá pegar uns gravetinhos, e para aquecer o forno, e quando Elias se encontrou com ela, disse o quê? Vai e faz um pão para mim. Ela disse assim, não, eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. E Elias falou, não, você vai fazer para mim e não vai faltar para ti. Uau, que fé. E lá no término dos 3 anos e meio, em Sarepta, o que foi que Deus deu para Elias se alimentar? Diz para a minha igreja. Pão e água. Cadê a carne? Não tem mais carne. Vocês estão vendo? Será que isso é só uma mera coincidência? Olha para mim, igreja. Qual seria o próximo passo da vida do profeta Elias? Acompanhe comigo. Ele foi para onde? Querite. Deus deu o que para ele? Pão, água e carne. Vai para Sarepta. Deus deu o que para ele? Pão e água. E de Sarepta ele foi para onde? Diz para mim. Qual foi o próximo grande episódio da história da vida do profeta Elias? Ele foi para o Monte Carmelo. Foi ou não foi? E o que significa a batalha no Monte Carmelo? É a maior batalha espiritual de toda a história sagrada. E a batalha do Monte Carmelo representa e aponta para a maior batalha espiritual de toda a Bíblia, que é a batalha do Armagedon. Alô, tem alguém aí? Estão respirando? Então acompanhe comigo. Quando Deus chamou a você e a mim para conhecermos esta mensagem, Deus disse o seguinte, eu, André Flores, ok? Eu comia de tudo, siri, caranguejo, papapá, ostra, o raio que vocês podem imaginar ali. Aí eu entendi a mensagem bíblica de Levítico capítulo 11, estamos juntos? Você vai comer só do que se mexe, ok? Do que está vivo, esse, aquele animal, mas deixa do mar só quem tem barbatana e escama, dos animais assim, Levítico 11. Então, eu entendi que eu tinha que me alimentar de pão e de carne, determinados tipos de carne, estão entendendo, sim ou não? Só que nós deveríamos ficar sempre aqui? Para onde é que Deus está nos levando? Diz para a minha igreja, Deus está nos levando para onde?
para o Armagedon, sim ou não? E Deus está nos revelando o seguinte: aqueles que poderão suportar o Armagedon, ou para que eles suportem o Armagedon, eles têm que passar pelo quê? Por uma purificação do quê? Da mente. Há uma mudança de regime, tem ou não tem? E aí vem os escritos do Espírito de Profecia. Deus dá para ela, em 1863, para Ellen White, os 8 remédios da natureza, e dentre eles está a abstenção de alguns determinados tipos de alimentos. Eu não sou perfeito, eu estou lutando, Senhor, eu estou aqui, eu não consigo, me ajuda. Deus está dizendo: eu estou contigo, filhão, faz a tua parte que eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Amém. Faz sentido ou não? Porque só assim nós poderemos enfrentar a batalha do Armagedon. Olha o que diz esse testemunho do Espírito de Profecia. Foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar o que, igreja? Um povo para a vinda do Senhor. Eu pergunto, olha para mim, quantos de vocês querem estar preparados para a volta de Jesus? Levante a mão. Amém, eu também. Eu quero ver as mãos erguidas na galeria. Amém. Isso não é uma ideia minha, o que eu quero, o que eu penso. Deus está nos orientando, jovens. Deus está nos mostrando. A mensagem de saúde é um ramo da grande obra que vai preparar um povo para a volta de Jesus, do Senhor. E ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão ao corpo. Olha o que diz Eventos Finais. Alguns poucos textos somente. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ainda não realizou. Muitos que estão agora só meio convertidos na questão do comer carne, por exemplo, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. Isso é o que eu penso? Entre esse texto aqui foi o que me converteu a essa mensagem há 26 anos atrás. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. A carne deixará de fazer parte da sua alimentação. Devemos ter sempre isto em vista e esforçar-nos por trabalhar firmemente nessa direção. Alguém pode dizer amém? Não? Amém? É fácil não? Não, eu tenho que estar o quê? Disposto. Deus vai fazer o que eu não posso fazer, amém? Deus vai fazer o que eu não posso fazer. Eu quero estar aguardando e preparado para isso. Eu não consigo, Senhor, me ajude. Se você está dizendo assim, o pastor só está falando de carne, olha o que diz esse texto aqui. Eu preferi um regime carne aos bolos e massas, e as massas e doces estão geralmente usados. O que o Espírito de Profecia está dizendo aqui? Que o açúcar é pior do que a carne. Tem muito vegetariano que não come carne. Eu não como carne, sou melhor que esse, que aquele outro. Já está pecando por isso. Mas põe um sorvete na frente dele. Ele destrói um pote inteiro, né, Willer? Pior do que a carne. Agora é lógico,